Política e cotidiano, e a polêmica hoje está enorme no Brasil inteiro. Não só aqui no Brasil, depois que o presidente americano anunciou a taxação de 50% dos produtos brasileiros para lá, aí realmente a situação está pegando fogo, né? Queremos saber, é claro que a gente vai discutir toda essa polêmica. Professor Marcos Marinho está aqui. Professor, tudo bem com o senhor? Jorneva, comigo tudo ótimo. Agora tem muita gente que está perdendo os cabelos que eu já perdi, só que por outro motivo. Quem que está perdendo os cabelos? Olha, Jorneva, essa polêmica gerada pelo Donald Trump, ela agrava ainda mais a situação do Bolsonaro e da família Bolsonaro. É óbvio. Mas não era para ajudar? Olha, o Eduardo Bolsonaro não foi para lá nessa tentativa? Se ele tentou ajudar, o tiro saiu pela culatra. Porque a gente tem que entender as camadas desse processo. A carta de Trump, ela começa colocando como um dos motivadores da taxação um ato político. O que mundialmente, em questões comerciais, não é visto com bons olhos. Então, ao Trump colocar uma super taxação dessa, de 50% no Brasil, alegando a perseguição ao Bolsonaro, ele foge completamente do racional mercadológico, que é o que se põe na mesa nesse tipo de negociação. O Trump, ele é um negociador, ele vai sempre pressionar para levar vantagem, isso é posto, é a carreira, é a vida dele fazer isso. Só que quando ele pressiona o Brasil, primeiro com uma argumentação mentirosa, né? Falando que os Estados Unidos têm tido prejuízo na negociação com o Brasil, porque está provado pelos dados da economia americana que há superávit da parte deles, que nós compramos muito mais deles do que eles da gente, então cai por terra o argumento técnico. E aí sobra o quê? Bem, então quer dizer que para ajudar o amiguinho, eu vou prejudicar o país inteiro. Ele vai supertaxar a nossa economia, vai subir o dólar, vai prejudicar as nossas exportações, vai prejudicar a turma do agro quase toda, vai encarecer o custo de vida do Brasil para ajudar o Bolsonaro? Será que a população vai comprar essa ideia, Jorneva? Será que a população que hoje está só pensando em economizar um pouquinho mais, para comer melhor, para sobreviver às dificuldades que a gente tem passado em 2025, vai aceitar pagar uma conta por causa do Bolsonaro? Eu acho que não. Agora, professor, a gente está falando de uma pressão sobre um processo jurídico. Sim. E aí entra a questão da soberania. O senhor não acha que com esse anúncio do presidente americano aí, o Brasil realmente agora não teria nem condição de mudar qualquer coisa, até por conta da soberania? Isso não piora as coisas para o Bolsonaro? Então, juridicamente? Juridicamente, nós temos a questão da tripartição dos poderes, que é imexível. O processo contra o Bolsonaro corre da instância jurídica. O Lula não pode fazer nada em relação a isso, o Congresso não pode fazer nada em relação a isso. Então é uma pressão que não tem como chegar a um bom termo para o Bolsonaro, porque o processo vai continuar correndo. Não pode haver uma ingerência por conta de uma pressão de um ente externo. Isso vai contra, Jorneva, a Constituição Federal. E como você bem colocou, é um caso de impacto à nossa soberania enquanto país. Agora pensa você, Jorneva, você está lá na sua casa, na sua empresa, alguém decide que você não pode fazer algo que para você é o correto, está dentro dos seus processos, está dentro da normalidade do seu negócio, e você simplesmente fala assim, então tá, então eu não vou fazer porque o senhor não deixa eu fazer. O senhor está querendo tomar conta da minha empresa, tomar conta da minha casa. Então assim, o que o Trump fez agora é dar ao governo Lula a oportunidade de se organizar uma narrativa coerente de defesa da pátria, o que vai obrigar muita gente, que é nem Lula nem Bolsonaro, escolher um lado. E eu acho difícil escolher o lado de alguém que é contra o próprio país. É isso que eu quero saber, porque o bastidor é super legal da gente discutir. De que forma o ministro Sidônio Palmeira já começou a postar nas redes dele lá, dizendo exatamente que essa ação bolsonarista está taxando o Brasil, está prejudicando. Isso pode ser usado? De que forma? Jorneva, a narrativa é muito tranquila de ser construída, porque, veja bem, Lula nunca fechou as portas para negociar com os Estados Unidos, sempre houve negociação. Trump, ele já veio numa dinâmica agressiva de pressão comercial em vários países. O Brasil estava tranquilo. Quando ele usa um elemento interno e político para justificar um ataque como esse, porque é um ataque real, o governo vai fazer o quê? Fala, peraí, estão tentando acabar com a nossa soberania, com o nosso direito democrático de seguir os ritos e processos instaurados no país há décadas. O senhor acha que o presidente americano vai manter isso ou é só mais um jogo de truque e está blefando?
Para variar, né, como é a estratégia do Trump, eu acredito que ele vai arrefecer, porque a pressão interna americana vai ser muito grande em cima dele. O Prêmio Nobel de Economia, inclusive, já falou que essa decisão do Trump, por esse motivo político, é passivo de impeachment. O que não vai acontecer porque tem a maioria do Congresso lá. Mas a pressão é muito grande. Trump está perdendo seus principais apoiadores. Elon Musk já saiu fora, Jeff Bezos hoje já colocou que a Amazon vai começar a divulgar nos seus produtos, Jordevar, um númerozinho do percentual do imposto que está sendo cobrado a mais por conta das taxas do Trump à China. Ou seja, está esclarecendo para a população estadunidense que o custo está mais alto porque o Trump está fazendo uma política equivocada economicamente. Isso pode ser usado também no Brasil e, obviamente, que o pessoal do agro, o pessoal bolsonarista, que não é antiaderente à inteligência, vai perceber que o prejuízo de se manter próximo a Bolsonaro e apoiando o Trump é bem maior do que deixar Lula terminar o mandato dele. Professor, eu quero que o senhor comente agora um fato que aconteceu, uma saia justa, terrível lá na cidade de Pires do Rio. Estava sendo feita a inauguração de uma obra lá, né, uma obra de infraestrutura. E aí, o que acontece? Eu vou até pegar aqui, ó, o prefeito lá da cidade de Pires do Rio, Hugo do Laticínio. De repente, no discurso dele, olha o que ele fala. Pagado ontem, porque foi a primeira obra de participação público-privada do Estado. Foi gasto 75 milhões em 12,4 quilômetros, que foi 6 milhões por quilômetro. E, nas últimas 3 inaugurações que o Estado teve um custo médio de 2 milhões, 2 milhões e 100 por quilômetro. E na vinda de lá para cá com o nosso governador, comentei que fui indagado sobre isso. Uma obra 3 vezes mais do que o preço da redondeza do Estado de Goiás. Não estou levantando falso ao senhor, veja a competência do senhor pelo tanto que fez pelo Estado. E como o seu Chico propôs de estar duplicando daqui para Cristianópolis, eu quero propor para o seu Chico e o nosso governador Ronaldo Caiado um valor estimado de 6 milhões para a gente, que eu já fiz o orçamento, para a gente equipar o nosso hospital municipal, porque foi inaugurado em novembro, sem o mínimo uma subestação, mas foi inaugurado. Não tinha uma subestação, até hoje não tem. E fui procurar na Saneaga, a água está cortada desde novembro do ano passado. E a empresa que construiu o hospital, semana passada, que me conseguiu me entregar a documentação. Começamos lá em 2018 com um projeto, parabenizar a dona Cida Tomazini. O prefeito tentou encobrir a coisa, mas ele falou claramente que essa obra ficou 3 vezes mais cara do que a outra obra da região. O que é isso? Superfaturamento. Agora vamos ver a resposta do governador Ronaldo Caiado. Coisa errada, eu gostaria que o meu delegado tomasse o seu depoimento em relação ao que está errado, tá vendo? Que você formule com provas e que eu saberei. Por favor, eu sou senta lá que agora quem está falando sou eu, tá bom? Senta lá, tá bom? Quem está falando aqui é o governador do Estado, tá bom? Quem está falando sou eu, tá bom? O senhor mantenha-se na sua posição, tá bom? O senhor leve, então, os documentos, tá certo? Leve a denúncia consolidada, tá certo? E aí, sim, o senhor tem um promotor também de justiça aqui, o senhor tem um delegado que está aqui, vai colher seu depoimento, tá bom? E qualquer dúvida que tenha, o senhor pode saber que saberei punir. Agora, também não é atacar a honra, tá certo? De uma estrutura, de um secretário meu que está aqui presente, de um empresário que está aqui na cidade, para colocar em dúvida o comportamento moral por tese de achismo, tá bom? A gente tem que ter responsabilidade no que a gente fala, tá bom? E se fala, a gente tem que ser homem suficiente para provar, tá bom? Então acredito que o senhor deva ter aqui estudo para poder falar tudo isso aqui que o senhor está dizendo. Então o senhor prove e não seja apenas um falastrão de uma coisa que o senhor não possa comprovar aquilo que o senhor disse aqui, tá bem? Professor Marcos Marinho, que saia justa. Jordevar, foi uma série de equívocos, na minha opinião. O prefeito fazer uma denúncia, porque foi uma denúncia, e essa historinha, não estou acusando, mas estou acusando, não funciona assim. Ele acusou claramente. Exato. E no evento do governo, com o governador presente, o Pedro Salles, secretário presente, de uma forma que, honestamente, eu não entendi o motivo, o que ele queria ganhar com aquilo naquele momento. Então, assim, politicamente foi extremamente equivocado, porque não tem ganho político nenhum naquele momento para fazer isso. Dá a oportunidade de ser colocado contra a parede agora, e aí vem o outro equívoco que eu disse, que era por parte do governador. A maneira de se comunicar do governador não é boa,
nessa questão, ele se coloca de uma forma muito mais abrupta e agressiva com o prefeito do que o necessário. Ele poderia, de outra forma, lidar com o fato sem que ele tivesse se colocado na postura do dono do Estado. A maneira como ele falou, senta lá, como se fosse um moleque que estava tratando, o meu delegado. Então o Caiado ele tem essa verbalização, né, muito agressiva, muito, vamos dizer assim, forte, né, num linguajar mais polido. O que pode transformar a imagem do Caiado em algo que ele precisa se descolar um pouco, que é a figura do coronel. Vamos lembrar que Caiado quer ser presidente da República. Em outros estados, será que as pessoas vão entender que esse é o jeito do governador? Ele tem essa fala mais firme, mais dura, de uma maneira tranquila? Será que lá em São Paulo vão gostar de um presidente que lida assim com pessoas do poder político? Então, assim, eu acho que podia ter sido diferente, tanto por parte do prefeito, obviamente, mas também por parte do governador. A maneira como ele tratou o fato, eu acho que não foi a mais adequada. E o prefeito, obviamente, eu não sei de fato o que ele espera conseguir com essa denúncia, não denúncia, segundo ele próprio. Poderia ter procurado, já que ele está colocando isso, o Ministério Público. Com certeza. Há polícia. Caminhos, né, Rogério? Há canais para se fazer Ali foi deselegante, no mínimo. No né? mínimo. Ele quis... E aí que tá, ele quis pressionar o secretário, ele quis pressionar o governador, que seria um absurdo em qualquer situação. Não veio o porquê. Quem foi que falou para ele? Falou, pega um papel, vai lá e no meio do evento do Caiado, com ele presente, e fala que houve superfaturamento na obra do governo. Cara, quem deu essa ideia para esse prefeito, meu Deus do céu? E como é que ele teve coragem de fazer isso? É um tiro no pé dos mais absurdos. Gente, esse é o nosso quadro que vai ao ar toda quinta-feira, Política e Cotidiano, para a gente falar de todas essas polêmicas políticas, né? E hoje, realmente, duas polêmicas bastante agitadas que a gente trouxe aqui. E comentário do professor Marcos Marinho. Professor, obrigado, viu? Um abraço para o senhor, boa tarde. Eu que agradeço, mais uma semana estar com vocês aqui, aproveitando a audiência do Verdevar para convidá-los para o nosso Política e Cotidiano, toda terça-feira, 22h30 aqui na PUC TV e no sábado, 12h30. Toda semana um programa muito bacana com gente que vai nos ajudar a entender a política que mexe com a nossa vida. Mexe em todos os sentidos. Olha hoje, o que a gente falou aqui hoje mexe demais, Verdevar.